Depois de analisar 3.049 normas federais de 2020, a Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, a USP, e a organização não governamental Conectas Direitos Humanos concluíram que o presidente Jair Bolsonaro tomou medidas para acelerar a propagação do novo coronavírus, noticiou nesta quinta-feira o jornal El País Brasil, em reportagem de Eliane Brum. 1 em cada 1.000 brasileiros morreu de Covid-19. Nossa pesquisa revelou a existência de uma estratégia institucional de propagação do vírus promovida pelo governo brasileiro sob a liderança da Presidência da República, afirma um boletim divulgado na quinta-feira. Os 8.700.000 casos confirmados e as 214.228 mortes registradas até agora não seriam resultado da negligência e omissão do governo federal. Seriam uma tentativa de chegar à chamada imunidade de rebanho. Quando 60% a 70% de uma população tiveram contato com o vírus e produziram anticorpos, o vírus tem menos gente para infectar e o ritmo de transmissão da doença diminui. O objetivo maior seria retomar as atividades econômicas o mais rapidamente possível e a qualquer custo, o que Bolsonaro acredita, porque Bolsonaro acredita que uma crise prejudicaria a sua reeleição. A preocupação nunca foi com a saúde da população, mas um cálculo político, tendo em vista a eleição de 2022. Alguns médicos aliados do presidente, como o deputado Osmar Terra, que queria ser ministro da Saúde, defenderam a imunidade de rebanho. A Suécia tentou e fracassou. Bolsonaro chegou a citar a Suécia como exemplo, é uma social-democracia muito distante do seu ideário de extrema-direita. A estratégia do governo incluiu normas editadas por autoridades federais, vetos presidenciais, obstrução a medidas dos governos estaduais e municipais. Também houve propaganda contra a saúde pública com discurso político que mobiliza argumentos econômicos, ideológicos e morais, além de notícias falsas e informações sem base científica para desacreditar as autoridades sanitárias, enfraquecer a adesão popular às medidas de precaução e promover o ativismo político contra ações de saúde pública para conter a Covid-19. Foi, na opinião dos autores da pesquisa, uma violação sem precedentes ao direito dos brasileiros à vida e à saúde. O governo abriu acesso a áreas indígenas e negou água aos índios do Brasil. Outro decreto declarou que academias, barbearias e salões de beleza são serviços essenciais. Bolsonaro tirou a compensação de funcionários atingidos na luta contra a doença e eximiu de responsabilidade erros e omissões cometidos por funcionários públicos. Houve crimes contra a saúde pública, crimes de responsabilidade, crimes contra a humanidade, afirma a pesquisa. O governo defendeu medicamentos inúteis, como a cloroquina, e gastou com testes abandonados e com cloroquina 540 milhões de reais, muito mais do que o dinheiro gasto em pesquisas para enfrentar a Covid-19, 470 milhões de reais. Se o Supremo Tribunal Federal não tivesse derrubado várias decisões de Bolsonaro, a situação seria muito pior. O Brasil registrou mais 1.335 mortes nesta sexta-feira e quase 60 mil casos novos. A média diária de mortes dos últimos 7 dias voltou a ficar acima de 1.000 em 1.010. A morte está em alta em 9 estados. Nos Estados Unidos houve mais 4.367 mortes e quase 185 mil casos novos em 24 horas, elevando o total para 24.600.000 casos confirmados e 410 mil mortes, mais do que o número de americanos mortos na Segunda Guerra Mundial. No seu segundo dia de trabalho, o presidente Joe Biden advertiu que a pandemia vai piorar antes de melhorar. No mês que vem, os Estados Unidos devem chegar a 500 mil mortes. Biden anunciou um esforço de guerra total contra a doença, baixou 10 decretos e lançou uma estratégia nacional de resposta à Covid e preparação para pandemias com comando centralizado. Era isso que Bolsonaro deveria ter feito aqui desde o início, se não fosse um péssimo militar. Os Estados Unidos estão aplicando 1 milhão de doses de vacinas por dia. 17 milhões e meio de americanos já tomaram pelo menos uma dose. A dúvida é se será possível manter este ritmo por 100 dias, como prometeu Biden, por falta de vacinas. A Organização Mundial da Saúde vai aprovar várias vacinas chinesas e ocidentais nas próximas semanas,
mas o objetivo é facilitar campanhas de imunização em países pobres. Biden tornou obrigatório o uso de máscaras em todas as propriedades federais e nos transportes públicos e pediu a agências federais que criem regras para a reabertura das escolas com segurança. Quem chegar aos Estados Unidos, além de um teste de Covid-19 feito até no máximo 72 horas antes do embarque, terá de submeter a uma quarentena. O tempo desta quarentena ainda não está definido. As agências federais foram autorizadas a usar a Lei de Produção para a Defesa para pressionar as empresas a produzir os equipamentos e suprimentos necessários ao combate à Covid-19. Dr. Anthony Fauci, o principal infectologista americano, observou que as vacinas parecem ser menos eficazes contra as novas variantes do vírus. Mesmo assim, espera que a pandemia esteja controlada nos Estados Unidos na primavera, no hemisfério norte, no fim de setembro. No Brasil, com certeza, será depois disso. Fauci voltou a participar da entrevista na Casa Branca depois de ter sido afastado por Trump. O médico comentou: a ideia de vir aqui e falar sobre o que você sabe, quais são as evidências, e é só isso, deixar a ciência falar, é de uma certa forma um sentimento de liberação. Nesta sexta-feira, o foco de Biden será a economia. Ele recebeu um país politicamente polarizado, com uma população envelhecendo. A pandemia acabou com um ciclo de crescimento econômico que durou 11 anos. O desemprego estava no menor nível em 50 anos. 9 milhões e 400 mil americanos perderam o emprego e não recuperaram em 2020. É o maior número desde que a pesquisa começou, em 1939, e o dobro da crise de 2008 e 2009. Na semana passada, houve mais 900 mil pedidos de seguro-desemprego. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com, no meu Twitter e no Facebook, onde também colaboro com o grupo Quarentena News. Cuide-se, fique em casa. Se não tiver nada muito importante a fazer na rua, use máscara e mantenha a distância de pelo menos 2 metros se sair à rua. E muito obrigado pela sua atenção.